Grátis Gibis. Só procurar que todos os nossos podcasts estarão disponíveis lá para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Saudações veementes. E pela primeira vez aqui com a gente, o Sérgio Tavares, do podcast América e História. Boa noite, galera. Vim aqui porque não é possível, né? Alguém tem que fazer alguma coisa contra esse podcast. Ó, tá, isso é um absurdo. Convidado já chega desse jeito. Vê como é que são as coisas, Maurício. Atenção, Dão, a gente arranjou outro professor de história, hein? Você se toque aí, se mexa. Dão é meu ídolo, me espelho nele, meu amigo. Todos nós amamos odiá-lo. É verdade, é verdade. E a gente trouxe o Sérgio aqui, eu conheço o Sérgio já, sei lá, há uns 15 anos, virtualmente até mais do que isso, pessoalmente desde o primeiro FIC, Isso. lá em Belo Horizonte. 2005? 2005, eu acho. Ou foi, acho que foi 2003 ou 2005, eu não lembro qual foi o primeiro que eu fui, foi um desses dois, mas foi um desses dois aí. Se foi 2003, já tem quase 18 anos. É, isso aí. Ou 18 anos, porque é em novembro, mais ou menos, né, que tem o FIC, era sempre em novembro, então já tem mais ou menos isso. E o Sérgio, ele ficou indignado com o podcast que a gente falou sobre, que eu falei sobre Ken Parker, ele é um grande fã de Ken Parker, ele ficou indignado e ele exigiu um direito de resposta, então a gente resolveu chamar o Sérgio para poder dizer que para colocar juízo na minha cabeça, né, mas não sei no não. mínimo, né? Então, por que, o que você ficou tão indignado, Sérgio? Fala aí. Então, vamos lá. Fora as brincadeiras, né? Marquita é meu brother, gosto muito. Acho o podcast bacana demais, porque vocês falam um pouco de tudo, né? E é descontraído, vocês simplesmente falam o que vocês estão lendo, gostei, não gostei, quer dizer, faz uma análise rápida ali. E eu acho isso legal. Não tem problema não se aprofundar, porque é isso, porque é um bate-papo. Só que tem algumas coisas, e eu brinquei que me incomodei, não é que o Marquito não gostar do Ken Parker me incomodou, não foi isso. Foi que eu acho que ele merecia uma apresentação melhor. E aí vou te explicar por quê. Para mim, Ken Parker é um dos maiores personagens já escritos em qualquer gibi do mundo inteiro. É o melhor personagem? Não, mas está entre esses melhores. Por quê? Porque ele é muito, muito complexo, muito verdadeiro. Ele não é algo simples, não é um personagem raso, ele tem profundidade e as histórias mostram isso. Claro, o Marquito leu um gibi dele aí, olhou rapidamente, leu rápido, depois ele ainda me confidenciou que ele leu rapidinho, não tá, tudo bem, faz parte. Mas eu acho que ele merece uma apresentação, para quem escuta o Pili de Gibis, uma apresentação melhor, mais aprofundada. Então, o que eu me dispus a vir aqui fazer é só contar um pouco mais. Quem é esse cara? Por que eu acho ele tão legal? Eu, em minha defesa, ou tentando me justificar, esse gênero de faroeste não é o gênero que me atrai muito. Eu já tentei ler Tex, eu sei que não é a mesma coisa, mas é ali o mesmo gênero, né? É bem parecido. Tentei ler Tex, não consegui. Desse gênero, o que eu gosto e que eu leio é o Mágico Vento, que tem alguma coisa ali, mas é uma pegada bem diferente. Pode ser, eu realmente vai um pouco para o sobrenatural, né? Então ele mas mistura o Bang Bang com o sobrenatural. Porque é a mesma, assim, a mesma temática, assim, o mesmo ambiente, por assim dizer, né? Velho Oeste, tem índio, tem polícia, banditismo, tem aquela coisa ali. Você está sendo raso, mas beleza. Não, então, eu tô sendo raso, eu sei disso, mas eu tô simplificando para poder tentar justificar que não é um gênero que me atraia muito. Não, claro, Tanto é normal. que o Fumetti, assim, em si, eu leio há pouco tempo, e os que eu gosto mais são os que fogem dessa temática. Eu gosto muito de Dylan Dog, eu tô gostando de ler Dhampir, Nathan Never, o que eu li eu gostei, enfim. Agora,
o Tex, os que eu li, eu reconheço a importância, eu reconheço a qualidade, mas é aquela coisa, não é para mim. O Ken Então, Park eu peguei o primeiro volume, eu li rápido desse jeito, li até por meios escusos. Vou me propor a ler mais alguma coisa, mas assim, esse primeiro que eu li realmente não me agradou. tá, bom, vamos lá. O que eu quero explicar é exatamente isso. Claro, você tem um gênero que é o faroeste, né, o bang bang e tal, que não te atrai muito, beleza, normal. E aí, naturalmente, você não vai procurar coisas desse tipo. Ah, eu não gosto de terror. Ah, eu não gosto de super-herói. Ah, eu não gosto de qualquer coisa. Ok. E esse gosto pessoal do gênero não tem mais muito o que discutir, não. Né? Você não gosta e tal. Eu quero ir além disso. Por quê? Porque o Ken Parker é um personagem tão bem estruturado que ele vai funcionar em qualquer gênero. E existem personagens assim em outros gêneros. Ele é só mais um e ele está ambientado nesse gênero que você, por um acaso, não gosta. Né? Eu quero ir além do gênero exatamente por isso, porque senão fica só no gosto. Como é que eu vou explicar? Ele surge ali na década de 70, naquele momento que você já tem. Eu não sou um grande especialista em faroeste, não, tá? Mas eu sei que você tem uma indústria de histórias de faroeste e tal, que é aquela coisa mais simples. O mocinho chega na cidade, aí tem o saloon, ele entra, né, bebe, mexe com a gostosa do bar, aí tem o bandido que está lá, aí vem os índios e ataca a cidade, eles têm que se defender e tal. Isso é o estereótipo do gênero. O Ken Parker já começa uma pegada de subverter um pouco isso, de não mostrar simplesmente as coisas branco no preto assim. O mocinho e o bandido, o índio é o vilão e os brancos têm que se salvar e tal. Ele vai além. É, ele é um personagem que, nessa primeira história que você leu, pelo que eu vi, você leu a edição que está saindo pela Mitos, não é isso? Isso, aquele primeiro volume da Mitos que, salvo engano, tem as duas primeiras São as duas histórias. primeiras, isso. São as Isso. duas primeiras histórias. Essas duas primeiras histórias são mais nessa pegada do Bang Bang mesmo. A primeira é uma história de vingança, né? Que ele vai atrás de. Eu não vou contar spoiler, mas ele vai atrás de bandidos que fizeram um mal para ele lá e ele vai silenciosamente seguindo, entra. Infiltra dentro do grupo deles e vai até descobrir quem que é e tal. Então tem esse crescente que é típico do autor, né? Quem lê Júlia e tal já sabe mais ou menos a vibe. E a segunda edição, que é a Mine Town, ele tá na cidade ali que ela tem todas essas características aí da luta, o cara em cima do telhado atira, né? O cerco, aí eles fogem e tal. Então tem todo esse gênero, só que ele não fica preso a isso. Claro, só nessas duas histórias você não vai ter tanto aprofundamento. E aí é onde eu vou te sugerir que vá um pouquinho além. Não sei se você vai comprar ou você vai usar os métodos escusos aí, mas o próximo volume da se eles vão continuar com 2 volumes, o próximo volume da Mitos já começa um arco de histórias que para mim é espetacular. A edição número 5, que chama Shemako, para mim é a maior história de Ken Parker, que é onde define quem é ele, explica e também não vou entrar em spoiler, mas explica exatamente quem é esse personagem, por que ele é tão rico. E ele não é esse mocinho simplesmente. Ora ele está lutando contra o índio, ora ele é aliado do índio, ora o índio é o vilão, ora é o branco que é o vilão, é o exército. Então tem toda essa dinâmica para ir criando camadas nesses personagens, né? Ele não fica só preso nisso. Meu ponto é esse, né? Bom, ele tem 40 anos de histórias, né? Agora, recentemente, em 2015, saiu a última história de Ken Parker, então já se encerrou, não teremos mais, assim, a não ser que eles criem alguma coisa ali, né? Entre essas histórias todas, mas já tem um final a história dele, né? E durante a história inteira, à medida que você vai lendo, você vai conhecendo mais um pedacinho desse quebra-cabeça que é o Ken Parker.
e ele é multifacetado, cara. Ele não fica restrito nesse estereótipo do Bang Bang. Eles lançaram, só fazer um breve relato da vida editorial do Ken Parker, né? Eles começam ali em 77, fazem 59 edições, que depois é chamado de série ouro, série clássica do Ken Parker, depois tem uma parada, aí lançam álbuns avulsos, depois eles voltam, lançam mais 36 edições, aí para de novo, aí lançam mais umas edições, e aí aparentemente terminou, até que em 2015 eles lançam a última história para finalizar. Até por conta dessa turbulência editorial, ele tem momentos muito diversos. Na parada da primeira série para a segunda, tem umas histórias que parece Shakespeare. Ele até emula ali o jeito do Shakespeare e tal. Tem histórias que ele vai para a intertextualidade completa. Os autores entram dentro da história e se relacionam, parece Turma da Mônica, né? O Maurício lá conversando com a Mônica. O Berardi e o Milazzo estão lá dentro, e eles não são personagens da história, eles são o Berardi e o Milazzo dentro da história do Ken Parker, entendeu? Então, eles brincam com a ideia do faroeste, do Bang Bang, mas não só restrito nela, eles subvertem isso também. Por isso eu acho tão rico. E é, é o tipo de quadrinho que precisa ser lido, sabe? Sabe quando você vai recomendar aquele, pô, bicho, preciso de um gibi, tô querendo começar aqui, volta e meia, né? Quem gosta de gibi, ouve alguém falando, me dá uma indicação e tal. Tem alguns tipos de gibis que todo mundo sempre indica, né? São os clássicos. Ken Parker é um clássico, cara. Ele não tem como você não conhecer ele um pouco mais. Então, eu vou fazer uma súplica aqui ao meu amigo Marquito, leia pelo menos até a edição número 5. E se você não gostar, aí eu vou respeitar seu gosto. Se não, eu vou chutar sua canela. Não, eu vou fazer isso, eu vou tentar ler pelo menos até essa quinta edição, porque realmente eu peguei, como eu já não gosto do gênero, eu acabei não curtindo. Agora, se eu disser que as edições que eu li de julho eu não gostei, você vai pedir direito de resposta também, ou a gente pode seguir? Olha só, a gente já sabe que seu gosto não tá valendo muita coisa, né? Mas fazer o quê? Aí é questão de votar pela demoção do host, viu? Pois é, bicho. Que absurdo. Bom, mas eu vou fazer isso. Eu vou ler até a edição 5 e aí quando eu for comentar até pelo menos essa edição, aí eu te chamo que aí a gente fala da edição em si. Fechou? Perfeito. É, porque Fechou. o que o Marquito falou, pelo que o Marquito falou, é só um cara num cavalo com uma espingarda na mão, andando pra cima e pra baixo. Aí realmente ficou Pois é. difícil, né, Marcos? Mas foi o que eu li Exato. nessas duas primeiras edições, eu não posso fazer nada. Fazer um Olha só, recall de host aqui. Volta, se- volta, Dãozinho. Se não tá. Bom, o Marquito já desisti, né? Não gosta, não quer e tal, mas uma coisa que eu esqueci de contar. Ken Parker é inspirado num filme chamado Jeremiah Johnson, que saiu em 72, com o Robert Redford no papel principal de Jeremiah Johnson. No Brasil saiu como Mais Forte que a Vingança. É um filme, não é bem um faroeste, mas tem a ideia, o cerne ali do que é o Ken Parker. Então, se você não quer pagar a grana alta que os álbuns do Ken Parker custam, ou não quer ir nesses modos escuros, ou tá difícil e tal, de achar um sebo, pelo menos assiste o filme. Se você gostar, talvez seja um caminho para começar a ler Ken Parker. Inclusive tem isso curioso do Marquito, né? Ele não gosta do Fumete, mas gasta uma nota no gibi que ele sabe que não vai gostar. Verme. Não, eu não gastei uma nota. Spoiler, eu não gastei uma nota. Bom, mas as dicas foram anotadas. Mas, Sérgio, você veio aqui só para me esculhambar, para me ensinar a ler o Ken Parker, ou você leu alguma coisa de interessante essa semana? Li também, quero recomendar a editora Figura, não sei se vocês conhecem, lançou recentemente, já tem alguns meses, fez um catarse para lançar o Torpedo. Torpedo Integral. Sim, Eles sim. fizeram 3 volumes, né? Aí eles lançaram o primeiro volume e agora, recentemente, eu acabei de receber, chegou ontem, o volume 2 e o 3. Torpedo é foda e se vocês quiserem falar um dia de Torpedo, a gente topa também. Mas
quando eu comprei o Torpedo 1, né, participei da campanha do Torpedo 1, eu peguei o pacote que era o Torpedo 1 junto com o Kraken, que é um outro gibi do Bernet. Bernet é o desenhista do Torpedo, né? Quem começa é o Alex Toth, mas o Jordi Bernet que desenha quase tudo do Torpedo. Ele tem essa outra obra dele, que não é com a Bully, é com o Segura, que chama Kraken, e eu não conhecia nada, né? Quer dizer, conheço os autores, mas não sabia nada. Comprei só porque estava no pacote, valia a pena. Eu queria o Torpedo, falei, pega isso aí também. E me surpreendeu demais, cara, porque é muito bom, muito bom. Obviamente que dentro do meu gosto, né? Você, Marquito, principalmente, aí é capaz de achar ruim. Mas deixa eu tentar falar mais ou menos o que é o Kraken. Metropol é uma cidade genérica, igual Gotham City, né, Metrópolis e tal, que é uma cidade decadente, né, podre, corrupta e tal. E essa podridão, ela é mostrada, né, no gibi, não na cidade, mas nos esgotos da cidade. Por quê? Porque nos esgotos tem uma criatura chamada Kraken, que é uma espécie de um polvo gigante, alguma coisa assim. Ela é mostrada sempre, né, pedaços e tal, nunca mostra ela diretamente. E é como se fosse uma reação da cidade, assim. A cidade é tão podre, né, é tão ruim, que tem até esse bicho lá e eles têm que lidar com isso. As histórias são histórias curtas, típicas de quadrinho espanhol, ali da década de 80, não sei se vocês conhecem outras coisas, mas aquele material que saiu na Animal, aqui no Brasil, ou na Heavy Metal, aquelas histórias curtas e tal. Kraken é desse tipo. Várias histórias curtinhas, mas que vão seguindo, vão tendo uma dinâmica dessas pessoas dessa cidade que tem que, por algum motivo, ir para o esgoto e resolver. Bom, obviamente que você tem uma polícia subterrânea que está ali para poder tentar caçar o monstro e tal, mas não fica restrito só nessa busca de matar o monstro. Isso aparentemente seria o ponto principal, né? O foco da história, mas não é. Isso é tangenciado. O foco é a traição de alguém que faz com o policial, o bandido que tem que se virar ali e acaba ali se estrepando e dando de cara com o monstro. Quer dizer, é toda uma situação. A cidade mesmo em cima é pouco mostrada. Ela fica só nessa ideia de uma cidade corrupta, de uma cidade podre, de ninguém presta ali, e a ação acontece no subterrâneo com esses policiais, esses bandidos fugindo, mocinhas, monstros, todo tipo, mas com desenhos do Bernet, quem conhece, o cara é espetacular, e, enfim, é isso. É ficção, diversão, muito bem escrita, e a edição da figura está caprichada. Entre cada história tem um texto do Segura, explicando, falando e tal. Não, recomendo demais. Muito boa. Cara, eu tô olhando aqui no Guia dos Quadrinhos, que o Jordi Benet, assim, não, é aquela coisa, eu escuto o nome dele, eu não tô ligando o nome à obra. Eu fui ver aqui o que ele fez, que eu sei que eu li. Esse material mais autoral dele, eu realmente nunca li. Agora eu Torpedo, você vi que nunca leu? ele, nunca li Torpedo. Agora eu vi que teve algumas coisas que ele fez para Vertigo. Ele Sim. desenhou alguns arcos do Vampiro Americano, ele fez aquelas coletâneas Batman preto e branco, Solo, Sabe ele aquela fez alguma coisa fase, nesse sentido. sabe aquela fase do Jonah X que saiu um monte de TPzinhos aqui? Sim, eu vi que ele também fez isso, né? Ele também Ele desenhou, né? desenhou bastante ali. Pô, Ele eu tem tinha alguma vários coisa desses. ele tem página também eu acho que naquela edição 50 de Scalpo tem uma página dele, ou tem passagem dele também, porque tá aqui no Guia dos Quadrinhos. Ele é um grande artista espanhol, então esse tipo de coletânea, quando sei lá, Batman preto e branco deve ter desenho dele, sabe? Esse tipo de coisa, quando reúne Tem. grandes astros, ele tá no meio, porque ele é um grande desenhista. Você ia falar, Maurício? Não, eu ia comentar que essas Jonah Rex eu tinha, vendia há pouco tempo até aqui naquela renovação que eu comentei. Mas não me recordava especificamente o texto dele não, mas estou dando alguma olhada aqui. Eu também não conhecia, Sérgio, nem o Kraken, nem o Torpedo. Assim, conhecer de ouvir falar, mas não tinha lido nem nada, mas estão na lista já há algum tempo. Ou A arte Torpedo, dele, cara.
Torpedo vocês têm que ler, cara. Não tem. Na boa. Torpedo vocês têm que ler. Vou É, colocar aqui na lista, junto com vou as botar. próximas Vou, edições do Quem vou Vai dar, Parte. vou chamar, dar vai só chamar o Sérgio pra gente falar disso depois, hein? É, Vou dar só um gostinho. Torpedo é um gangster, né? Luca Torelli, que é mal, mas mal pra caralho. Ele é tão mal que o primeiro desenhista de Torpedo, a obra é de Abulli e Bernet. Abulli é o escritor e o Bernet é o desenhista. Mas antes do Bernet, quem desenhava era o Alex Toth. Não sei se vocês conhecem, é famoso também no mercado sim, americano, Sim, né? claro. O Alex Toth escreveu acho que 2 ou 3 histórias. E ele falou assim: não, eu não vou desenhar esse cara. Esse cara é imoral demais, ele é ruim, eu não quero isso para mim, eu não quero isso na minha biografia, entendeu? E porra. ele tentou inclusive modificar, quer dizer, você pensa que é um gangster mau que faz maldades mesmo e tal, mas ele é o protagonista. O Totti botou uma lágrima no rosto dele na última cena da história para mostrar que ele tinha um pouquinho de humanidade ali. E isso já deu um racha, né? O Abulho falou: não, tira essa lágrima daí, que ele não tá culpado de nada, não. Ele é mal, pô. E aí ele escreveu só essas 2 ou 3 histórias, e aí entra o Bernet e aí faz, sei lá quantas milhões de histórias. Agora você falando da figura, eu confesso a você que estou um pouquinho traumatizado com essas editoras pequenas fazendo financiamento ou pré-venda, como eles gostam de chamar, pelo Catarse. Pelo seguinte, eu tenho algumas que estão fazendo um trabalho super bem feito, estão cumprindo todos os prazos, tipo a editora 85, né, que assumiu alguns fumetes, né, ela que está publicando Dampir, está publicando Morgan Lost, pegou alguns outros fumetes também, ela faz umas 2, 3 campanhas por ano. Eles estão fazendo um trabalho excelente, num preço que eu não vou dizer que é barato, porque não existe mais gibi barato no Brasil, mas que é um preço justo. Agora, algumas outras editoras, eu acho que estão dando um passo maior do que a perna. Uma é a Grafite, que eu comprei 2 do. É outro fumete também. Me ajuda a lembrar, Maurício? Que é o Brad Barron. Pronto, Brad Barron. Esse é bem E aí, esquecível, hein? que assim, é legalzinho, é um fumete, aquela coisa aquele herói de ação, um fumete com edições limitadas tal. Lançou já 2 edições. Não lembro de ter maiores problemas nessas edições. Beleza. O Nathan Neve, que eu falei no início, também é da Grafite. O Nathan Neve eu ganhei do nosso amigo Flávio Terceiro, lá de Manaus. E Ganhamos. E estamos ganhamos, devendo né? pilha sobre Nataneve. E aí eu li, gostei, falei, vou apoiar o segundo volume. O segundo volume nunca chegou, né, eles colocaram aquele coisa de apoio que era sem prazo para terminar e com campanha tudo ou nada. Eu não lembro se era tudo ou nada ou flexível. Eu sei que não tinha prazo para terminar. A primeira previsão era coisa de há uns 6 meses atrás. Eles não finalizavam a campanha. E aí eu simplesmente desisti, eu fui lá e cancelei meu apoio. Entrei em contato com o Catarse, foi até bem rápido, fui bem atendido pelo Catarse, cancelei meu apoio. 2 dias depois que eu cancelei meu apoio, aí eu recebi a mensagem dizendo que eles iam colocar uma data fim para a campanha e que você tinha até tal dia para poder apoiar, porque era o último dia da campanha, sendo que ele já tinha atrasado. E uma outra que é o que está sendo bem estão reclamando um bocado dela hoje em dia é a Script, que também está lançando muito material, tanto livro teórico como tá lançando quadrinhos mesmo. E ela, se você entrar no Catarse agora, você pode ter certeza. Eu nem tô com o Catarse aberto, mas eu tenho certeza que se você entrar no Catarse agora, vai ter pelo menos umas 2 ou 3 campanhas da Script no Catarse. Esse livro, A História em Quadrinhos Estados Unidos, estava programado para ser entregue em maio de 2020. Eles fizeram um segundo financiamento e eu recebi o livro tem umas 3 semanas. Tá certo, vão falar assim, o livro ele foi iniciaram falando que ia ser um livro de 300 páginas, capa cartão, e aí vão falar que o negócio cresceu tanto que virou um livro de mais de 1.000 páginas, capa dura, que eles ainda vão lançar um PDF com mais 900 páginas, complementando o livro. Beleza, tudo bem. Mas mesmo eles avisando que
que eles fizeram uma segunda campanha, que o livro aumentou, era atraso em cima de atraso. E agora a última coisa da editora Script, que o gibi do Popeye, que é desenhado até por um brasileiro, eles fizeram uma pré-venda, o gibi está atrasado para os apoiadores da campanha do Catarse e eles colocaram a pré-venda na Amazon com um preço menor de quem apoiou no Catarse. Então, assim, eu não peguei nada da figura, eu realmente não conhecia nada do que eles lançaram, então eu acabei não me interessando. Agora, com você falando do Kraken, eu achei interessante, e Torpedo também, talvez eu devo ir atrás de alguma coisa. Mas eu não estou confiando muito nessas pré-vendas de editora no Catarse, não. Eu tenho comprado pouco gibi, eu não tô tão por dentro, não conheço a maioria dessas editoras que você falou aí, então eu não posso falar por nenhuma delas. Só posso falar da figura porque eu participei dessas duas campanhas e foi tranquilaço. Agora, obviamente que foi tranquilaço porque deu certo, né? Muita gente topou participar, então bateu as metas rapidamente e aí tudo funcionou, beleza. Se Mas não aí que bate a tá, meta, é um problema mesmo. eu acho que esse do Popeye, a meta, eu acho que eles bateram uns 200% da meta, e a meta não era baixa, não. Entendi. Entendeu? O que a impressão que dá é que eles estão dando, tipo, eles fazem 3, 4 campanhas ao mesmo tempo no Catarse e não conseguem dar conta. Dão Entendi. um passo maior do que a perna, entendeu? Mas Aí aí, é como foda. você tá falando que o da figura, eles lançaram e funcionou, e assim, entregaram no prazo, a edição tá caprichada, Sim. então, maravilha. Eu não tenho do que reclamar da edição desse livro teórico da Script. O que eu tenho para reclamar é porque o livro tá tão grosso que eu não sei em quanto tempo eu vou conseguir ler aquilo. Ainda Mas vai a ficar edição com tá uma bonita, cãibra. tá muito bem feita. Depois eu mando para você uma foto do tijolo do livro. Eu acho que o que eles gastaram de frete para poder mandar não foi a campanha toda. Eles devem ter feito uma segunda campanha só para poder pagar o frete. Ó, meu primeiro financiamento coletivo há alguns anos foi um boneco, não foi nem gibi. Foi um boneco. Uma equipe de designer tava saindo da Hasbro, resolveu lançar sua própria linha, achei um negócio bem bacana, assim, resolvi comprar. Pequenininho, escala comandos em ação. E levou um ano a mais do que eu esperado, porque quando eles receberam as provas da China, do boneco mesmo, lá tava tudo errado, tava com material capenga e tudo mais. Eu já achei um negócio, assim, broxante, né? Você esperar um ano a mais do que os 6 meses que estavam prometido para receber uma coisa que você custeou e tudo mais. Enfim, pensando aqui como colecionador, como comprador, né? Consumidor. Mas a gente sabe também que o mercado do Catarse nacional, de editoras, aqui já fala de gibis, né? Já financei alguns também, já acompanhei alguns outros. Já me frustrei porque algumas coisas que eu queria não foram custeadas e aí volta o dinheiro para conta e a gente fica triste porque queria aquilo. Mas eu vejo assim, não dá para generalizar, como você falou bem, Marcos. Mas tem muita gente que não tem sido profissional mesmo, né? A gente já viveu aqui aquela questão da bolha da CCXP. Chegava uma época do ano que saíam 200 catarse ao mesmo tempo e você não tinha dinheiro para aquilo. E que tudo era para entregar na CCXP, inclusive porque a CCXP tem um critério lá de desempate, né? Para dar os estantes As mesas, no, eles priorizam para quem tem, para quem tá que vai lançando entregar alguma material coisa. lá, né? Isso. É que não acho de todo errado, não. Acho que o problema aí é a convergência excessiva de coisas, né? A aglomeração de projetos que acontece nesses períodos aí. Já tem algumas coisas também. O Flávio fez questão também de me mandar esse Nathan Never, que tá aqui, tá lido. A gente precisa gravar mesmo, marcar essa pauta. E é uma puta edição, tem muita coisa nacional saindo muito bacana e é uma alternativa muito válida aos custos de produção hoje e tudo mais, mas coisas como o que a Script tem feito aí de botar na Amazon mais barato para entregar antes, não é inédito, né? Outro dia a Mitos estava fazendo isso aí, vendendo na Garage Sale desde gibi que estava na pré-venda ainda no site. Quem pagou já tinha mais de 2 meses, não tinha recebido ainda, mas quem fosse comprar lá na hora pagava um preço com desconto também e levava para casa. Então, assim, são essas distorções do mercado que chateiam demais o consumidor. E eu falo sempre É, no, consumidor porque a gente não pode ser só leitor, colecionador, otário, né? Tem que exigir nossos direitos também. é verdade, é verdade. Com certeza. Mas
Vamos ver se eu vou ver se eu consigo alguma edição dessas aí. E pelo jeito a figura ainda merece nossa confiança. Vou ficar mais de olho nas campanhas dela. É o saudoso Marcelo Miranda, que está vivo, mas sinto saudades dele mesmo assim. Falou outro dia, inclusive, defendendo aí, falou que a figura tem tido um trabalho muito bom mesmo. E como ele tá muito mais por dentro desse mercado editorial aí, então dá pra levar fé no que ele falou. Um beijo, Marcelo. Faça a Você barba. mo- Nosso presidente Marcelo Miranda. É. Bom, eu vou falar de um gibi eu acho que a gente nunca falou aqui no Pilha, mas eu acho que a gente tem que fazer um pacto aqui até para homenagear o Dãozinho, que ele é um grande fã desse autor, só que não, e ele obviamente está errado, Não que entende é nada falar. também. Ele agora tá numa fase otaku, ele só quer saber de mangá, então tem isso também. Mas eu quero falar de Astro City, do Kurt Busiek, com o Brent Anderson, né, e com os designs, capas do Alex Ross. E eu li recentemente o volume 12, que saiu pela Panini, que é o Astro City Corações em Conflito, que é da terceira série, salvo engano, do Astro City, que acho que já estava pela Vertigo lá nos Estados Unidos. E, cara, como é um gibi bacana de ler, um gibi gostoso de ler, porque vocês conhecem a história de Astro City, né? É uma cidade que é povoada assim de super-heróis, né? Então o Kurt Busiek, ele conta a história da cidade e dos super-heróis que protegem aquela cidade. E a cidade em si, apesar de em alguns volumes menos, mas a cidade é um personagem importante da história, né? Porque tem os distritos separados, tem aquele distrito que é um distrito meio mágico, tem aquele distrito que parece uma coisa assim meio noir. E cada volume é basicamente a história de alguns personagens. Ele foca em alguns desses personagens. Ele não conta a história dos mesmos personagens em todos os volumes. Então, em cada volume ele conta a história de um, assim, de um personagem. Esse volume 12, ele conta a história de um personagem que eu acho maravilhoso o nome, que é o Bambambão e a Balestra. E aí eles já estão mais velhos, né? Um dos velhos heróis de Astro City está se aposentando, eles estão lá na festa de aposentadoria desse herói e tal. E esse herói é o Sabre Negro, ele tem uma espécie de soro do super soldado, então ele já é mais velho, só que esse soro mantém ele jovem, mantém ele forte e tal, mas ele está se aposentando. E a Balestra e o Bambambão são heróis assim que eles não têm poderes. A Balestra, ela pega o nome do pai, que o pai era um vilão, que tinha o mesmo nome Balestra. E ela vivia assim na miséria, era tipo assim, não tinha energia elétrica em casa, ela tinha que sair para caçar, pegar coati não, né? Nos Estados Unidos não tem, mas pegar assim, esses pequenos roedores, aqueles é, que vivem ali no meio oeste americano, sai para caçar, para poder alimentar ela e os irmãos. E porque o pai trabalha viajando, ela não sabia, até que o pai é preso e eles descobrem que o pai, além de estar preso, o pai tinha muito dinheiro, mas que por algum motivo ele não provia dentro de casa, mesmo ele falando que amava todos eles, tal. E ela cresce com aquela revolta, ela se esforça muito, é uma excelente estudante, uma excelente ginasta, tal. E ela acaba indo o contrário do que o pai fazia, ela vira uma heroína. E aí ela é aquela heroína que não tem poderes, se vale da habilidade física, né? E ela acaba indo participar da Guarda de Honra, que é a Liga da Justiça, são os Vingadores de Astro City, são os maiores heróis de Astro City que fazem parte desse grupo. E ela se exige muito, porque todos eles têm poderes, e ela é a única que não tem poderes. Então, ela tem uma relação meio que, não sei se abusiva, com o Bambambão. Eles estão juntos, se separam, aí daqui a pouco ele tá traindo ela trai ele, e tem uma relação meio que de amor e ódio ali. Ela, no decorrer, num dos flashbacks que tem na história, ela acaba se machucando, e aí os médicos lá falam assim, ó, você vai precisar se recuperar, tem que ter descanso. E ele chega e fala assim, não, se você parar agora, você pode até não ter dor para poder curar esse teu osso quebrado, mas
seus músculos vão atrofiar, você vai perder agilidade, você nunca vai voltar ao que era. Então você tem que se recuperar treinando. E aí ele vai, ela concorda e ele força ela até o limite e ela consegue se recuperar. E aí tem toda uma história porque eles estão ficando mais velhos, não tem mais a mesma agilidade, e eles dependem do próprio corpo, né? Eles não têm poderes. E aí ele fica de olho justamente no soro desse herói sabre negro para tentar voltar à velha forma. Só que ele vai em todos os cientistas e eles não falam que assim, ó, o que aconteceu com o sabre negro foi meio que um milagre, só vai funcionar nele, não funciona em mais ninguém. Só que aí ele bola um plano para poder ir atrás até de vilões para ajudar ele a conseguir aquilo. E a coisa, obviamente, não dá certo, e eles vão atrás, tal. E assim, a história, assim, essa parte de ação da história não importa muito, porque o que o Buzzsack faz e faz muitíssimo bem em Astro City é justamente a relação interpessoal dos personagens, que a cada volume que você vai lendo, ele vai contar a história de alguns heróis da cidade que não são os mesmos, é claro, tem alguns heróis que aparecem em edições, o Samaritano, que é o Superman dele, salvo engano é o Samaritano, que aparece, que é dessa guarda de honra tal, e tá sempre aparecendo. Tem edições focadas nesses heróis principais, mas assim, os mais interessantes são justamente essas histórias que eles pegam desses heróis que não aparecem muito. Assim, é uma delícia ler. Você pega para ler e você lê assim numa tacada, numa sentada, como gosta de falar o Vitor Azambuja. E é uma pena que a Panini não tenha isso em catálogo, porque isso era numa época que basicamente não tinha. Essa Astro City saía numa época que não tinha basicamente a Amazon, as revistas, esses encadernados de capa cartão não iam para. Dificilmente iam para livrarias, você encontrava só em comic shop e em banca, então você não consegue achar isso em estoque. E hoje em dia é muito difícil você conseguir. E eu fico triste porque sabendo que se a Panini for relançar esse tipo de coisa, deve lançar agora, que agora é moda lançar ônibus, aí a Panini deve lançar um ônibus ou então aquelas edições definitivas em capa dura a R$ 150 cada uma. E isso é uma pena. Mas aí tem um problema também, Marcos, que é o do licenciamento. Agora o Buzzsack tirou tudo da DC, né? Tava tudo sendo publicado pela Wildstorm DC. A Wildstorm do Jim Lee, que vendeu tudo pra DC em troca da alma dele alguns milhões de dólares. E agora o Buzzsack levou tudo, né? O Buzzsack verso, por assim dizer, pra Image de volta. Tanto que vai sair o Evan Smith novo por lá e tudo mais. Seria necessário a Panini fazer um acordo aí com a Image, o que não é impossível. Tem acordo de publicação de outras diversas coisas aí lá, mas não sabemos como vai ser. Porém, isso não desagrava demais a Panini não, porque ela teve bastante tempo para completar essa coleção e não fez, né? Chegou a sair duas coleções ao mesmo tempo de Astro City, né? Sim. De volume lá na frente, intercalando com volumes do começo, quer dizer, volumes da Homage, que é o selo da Wildstorm, e partes que já estavam sendo publicadas pela DC, que já causou também um problema. Aí é só olhar a lombada, tem gibis que tem a numeração, tem gibis que não tem, e fica difícil. Mas eu sou suspeito para falar, sou fãzaço do Buzzsack, sou fãzaço de Astro City também. Meu primeiro contato foi por uma propaganda da Wizard americana, na época que dava pra gente comprar a Wizard, existia o Wizard, dava para comprar de importado por conta do dólar R$ 1, né? E achei aquilo sensacional, o conceito, a ideia toda. Nunca fui fã de velharia, assim, só gosto de coisa da Era de Ouro e tudo mais. Mas pelo que a gente sabe que o Buzzsack sabe fazer com esses materiais, né? O Bambambam e a Balestra são mais ou menos um Arqueiro Verde e Canário Negro, né? Até por essa relação, como você falou, É uma boa abusiva. analogia, realmente. E eles estão ali nos últimos tempos deles, né? Elas já estão sentindo o peso da idade e tudo mais. São heróis Ela já tá atléticos. usando meio que uma armadura para É, ajudar ela, né? E ele se recusa a usar isso, né? É meio que uma coisa de meia-idade de herói também, né? Então o Buzzsack consegue misturar essas coisas bem humanas com coisas de gibis mesmo, o que ele leu, o que ele pensa, como é que eu trataria isso aqui nessa realidade. Adoro aquela história do confessor mesmo, que o confessor morre, né? Ele é um vampiro e o Coroinha, que é o sidekick dele, acaba assumindo o manto, como ele lida com isso. Tem o arco da Vitória Alada também, que ela é uma Mulher Maravilha
bem mais radical, né, na coisa da doutrinação. Ela tem centros de empoderamento de mulher, né? A palavra não é bem essa, mas a ideia é, né, ensinar autodefesa, valorização, dar curso personalizante para essas mulheres em situação de risco. E aí ela é vista como uma radical em alguns momentos, né? Voltam a mídia contra ela. Então, essas coisas todas que o Wilson consegue fazer com os heróis dele, cria os heróis dele como referência e tudo mais, são sensacionais. Eu destaco o Era das Trevas também, que tem a história do Escudo de Prata, que é um personagem que é mencionado ao longo dos TPs anteriores. E quando chega nesse gibi aí, a história dele se entrelaça, perdão, com os irmãos que são os personagens principais da história. Ele tá lá no fundo, mas ao mesmo tempo você vê, ele tá voltando no tempo, tem uma ligação cósmica toda com tudo aquilo que tá acontecendo. E não fica chato, não fica difícil de acompanhar, pelo contrário, a leitura é gostosa mesmo. Tem gente que não gosta do Brent Anderson, mas eu acho o cara perfeito para esse tipo de gibi. Melhor que isso, só se o Alex Ross fizesse os interiores também. Sei que tem gente que não gosta dele, mas eu acho ele muito bom pra gibizinho. E você, Sérgio, o que você acha de Astro Ah, City? sensacional, adoro também. Assina embaixo, Era das Trevas para mim é o ponto alto dessa série. Bom, eu não li tudo, minha coleção, eu não ligo muito para essa coisa de lombada, minha coleção tem edição da Devir junto com a da Panini e tal. Eu até achei massa a Panini fazer esse resgate e colocar meio que na ordem ali, porque as histórias estavam meio soltas, né? E mas eu não consegui comprar tudo. Eu tenho umas falhas aqui. Por exemplo, essa edição que você resenhou aí, eu não tenho. Eu não li essa edição 12. Mas tudo que eu Pois li. é, eu queria completar, mas aí o que o Maurício estava vendendo as dele, mas aí o Jamerson pulou na minha frente e acabou comprando as Foi edições do, mesmo. do Então, Maurício. eu também, a minha tá faltando, por exemplo, a 9 eu não tenho, a 12 eu não tenho, enfim. Mas É, eu mas, também não tenho muito. Se for publicar aí, capa dura, igual vocês estão falando, R$ 150 e tal, eu acho bom. Eu não vou comprar, não. Mas aí a galera desova no sebo, eu vou lá e pego as edições que me faltam. É verdade. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram, Bills, que é um cara que sabe trabalhar com super-herói. Assim, né? Ele não faz coisas espetaculosas, ele faz o famoso feijão com arroz, bem feito, bem temperado, bem escrito mesmo, é profundo, complexo, perfeito. E concordo que o Brent Anderson é bacana também, tem tudo a ver com esse tipo de narrativa, gosto muito. Quantas edições saíram pela Panini? Vocês sabem dizer? saiu 12, se não me engano. 12 volumes. 12 Ah, então, volumes. então eu tô bem. Então tá me faltando acho que só duas, então, hein? Mais fácil. É, e a coleção toda tem 17 encadernados. Faltaram Ah. 5 aí, né? Pra E Panini por que a fechar. Panini Mas você parou? parou porque começou a demorar, né? Os lançamentos, na verdade. Eles passaram mais dizendo que não vendia, que não vendia. Ah, entendi. E aí, quando resolveram voltar a lançar, porque a galera reclamou também e tudo mais, e de repente vendeu, sei lá, eles perderam o direito, na verdade, acabou o contrato com a DC, que é com quem a Panini tinha o contrato de licenciamento, né? Então Aham, agora tem que fazer tudo de novo. Eu acredito entendi. que não vão conseguir, não. Eu também não sei se é tão rentável hoje, já que eles viviam dizendo que não vendia, né? Agora você Entendi. lembrou bem, Sérgio, que a Devir lançou um material e a Pixel também lançou, inclusive lançou Sim. uns especiaizinhos temáticos no A começo Pandora Isso, lançou. O primeiro que lançou Astro City aqui no Brasil foi a Pandora. sim. na, na, Agora na minha a gente estante não aqui. sabe, a gente não sabe se Se foi foi do, legal, se né? foi, é, se, se foi do mesmo jeito que eu li o Ken Parker ou não. É, Pandora, aquela outra Magnum Comics, Magnum Force e tudo mais, a gente. Aquela linha cinza, né, dos quadrinhos nacionais. Magno Mas também era pirata? rapaz, tem essa história, né? É Não mesmo? tenho com certeza não, mas eu tenho até hoje aqui o espectro deles e o Hitman Também tem. o Sim, também É que encadernado. tem. a Magnum era até uma editora que publicava revista de arma, né? De, Sim. Sim, de a armamento. Magnum, E, que é famosa. né? Eu tenho Bom, e aqui na você? minha. Só terminando aqui, eu tenho aqui na minha coleção esse especialzinho da Pixel também, da primeira família, que é muito legal. Tem uns extras divertidos com quem é quem, com gráfico e tudo mais.
Sinto falta dessas coisas sair mais bem publicadas aqui. Recentemente eu soube pelo Ricker, né? Nosso amigo Fernão, Henrique, que gravou outro dia aqui com a gente, que a Aliança Falange, que saiu agora pela Panini, inclusive tem várias páginas duplas que são gráficos, que são linha do tempo e tudo mais, reduzidas a uma, meio bem ilegíveis, na verdade. E nem tudo foi publicado desses extras, né? Eles fizeram um recorte lá e só colocaram um ou outro extra em relação ao que tem na original. Olha que bacana. E tá bem baratinho, né? Pra não dizer o contrário. Bom, mas vamos lá. E você, Maurício Dantas, o que você andou lendo esses dias? Eu vou contribuir para manter esse podcast aqui como está bem eclético, né? Astro City e Kraken e vamos para um lado, vamos para o outro. Vou falar de um mangazinho para não perder o costume, que foi só o que eu tive tempo de ler mesmo esse final de semana. E não perder a audiência do Dãozinho. É verdade, né? Nosso meio otaku. Que é um mangazinho novo chamado Dandadan. É assim mesmo, Dandadan. Tudo junto. Que é uma loucura, bicho. Dois amigos tinham me indicado ele já, tava na lista há algum tempo. E como eu botei o resto dos mangazinhos em dia, e estava no Manga Plus, ou seja, li legalmente pelo aplicativo da editora, né? Está na íntegra também, tal qual o Caju 8 que a gente mencionou aqui, o Monster Number 8, enfim, como você quiser chamar. Tão na íntegra lá os dois, dá para ler desde o comecinho, tanto em espanhol quanto em inglês. Infelizmente em português só tem 4 títulos até agora e com alguns problemas de tradução pelo que eu soube. E esse da Dandadan é de um cara que é assistente do autor de Chainsaw Man, Marcos. O Olha aí, olha aí. que já falamos aqui também de outras vezes, né? Sim, mangás malucos gostamos. Pois é, e esse, meu amigo, se você que gosta de gigante, que é loucaço, de Chainsaw Man, que é malucaço também, esse aqui, o cara não tem aquela figurinha, né? Instantes antes da postagem ter o Caco, o sapo, cheirando uma carreira. Esse mangá é todo assim. É uma menina que é neta de uma médium, que não acredita, ela não acredita em espíritos. Encontra na escola um menino que é fã de alienígenas e não acredita em espíritos também, mas ela vai querer convencê-lo que espíritos existem e ele vai querer convencê-la que alienígenas existem. Eles trocam as paixões dele lá para um provar para o outro que existe. Ela manda ele para um lugar que em tese é mal assombrado e ele manda a menina para um lugar que há aparições de alienígenas. E aí acontece de aparecer alienígenas para abduzi-la. São os alienígenas que querem o órgão banana dos humanos, que vocês imaginam o que é, e que rasgam a roupa toda dela, tem aquela coisa clássica de mangá, né, que tem que ter aquela exploração besta, e acabam ativando os poderes psíquicos dela que ela herdou da avó. A avó é uma, como eu falei, né, uma médium famosa no Japão, no gibizinho. E ela é mais ainda, ela tem telecinese, ela consegue controlar espíritos e tudo mais. Ela vê uma Jean Grey, né, do paranormal. Enquanto ele é possuído por um espírito também da vovó Turbo, que é um poltergeist de uma velhinha que é muito veloz e tudo mais. E, bicho, eu não sei nem pra onde escrever, pra onde vai depois disso. Eles acabam encontrando demônios, alienígenas, espíritos, poltergeist na própria escola dele, que na verdade é a mãe de uma colega deles que acabou abandonando a filha e voltou para protegê-la, fica meio que assombrando ali, né? E essa menina acha que é a mais linda do mundo e por ela ser linda, ela tem que ser poderosa também e salvar o mundo. E se apaixona pelo moleque lá que a outra também tá apaixonada e vira um triângulo amoroso que acaba sendo desenvolvido no meio dessas loucuras todas de possessão. Ah, sim, a vovó Turbo possui o corpo do moleque lá e rouba o pinto dele e as bolas. E no momento lá em que ela vai ser exorcizada, ela devolve, mas não devolve tudo. As bolas dele somem e são envoltas lá numa cápsula ectoplásmica dourada. E quem toca nas bolas do menino acaba tendo poderes psíquicos também. E aí, a parte que eu tô aqui do mangá, lá pelo capítulo 30, ou seja, ali 30 capítulos desse mangá do sábado pro domingo só, de tão rápida a leitura que é e a loucura que é que você não. Você diz assim, pra onde, que porra de lugar vai esse negócio agora? Aparecem uns alienígenas muito doidos que são uma mistura de uns kaijus de Ultraman. Eu acho que até mostrei, né? Tem um alienígena macaco que tem um bastão e a ponta do bastão é a cabeça do Spectre Man.
esses alienígenas aí parecem uma mistura de dois kaijus do Ultraman. Aparece o monstro do Lago Ness também. Aparece, e ele é esquecido na história, né? De repente ele some e o cara vai para outro lado completamente da história. É bem maluco, muito, muito, muito doido. O autor se chama Yokinobu Tatsu, não sei. Já tem 2 tankobon lá, né? Que é aquele volumão japa e tá fazendo sucesso na Shonen Jump. Tá sendo publicado nos Estados Unidos também. E como eu falei, não dá nem pra contar muito mais, porque eu não sei do que se trata. É um monte de maluquice. Mas só que presta sim, mangá só presta sim. mas é aquilo que a gente fala, né? O cara te pega pela mão e te faz querer virar a página e continuar lendo o negócio. E quando termina, você diz assim, tá aí, gostei. É muito bem desenhado, é aqueles desenhistas que não tem preguiça de fazer o negócio. Logo nos meus volumes, tem um espírito de um caranguejo gigante lá que tá perseguindo eles. E me deu uma fome da zorra, inclusive, porque tinha um vizinho assando camarão do lado na hora que eu tava lendo isso. Apareceu um caranguejo gigante. É uma página dupla do bicho correndo com todas as texturas possíveis, com toda a destruição possível de carro voando, de barranco desabando porque ele desceu do barranco, de gente correndo para todos os lados. É gostoso de ver. Você vê que o cara colocou com tesão aquela página ali no gibi. Então acabou que eu curti mesmo. O primeiro volume, logo, né? O primeiro capítulo tem 70 páginas. Já conta aí a premissa inicial e dá um status quo que vai acontecer mais ou menos ao longo da série. Só que 3 capítulos depois já mudou tudo de novo. A avó da menina lá, que não é uma velhinha assim e tudo mais, ela é toda saiadona, gostosona e é avó, não sei como, né? Só em mangá mesmo. Mas não faz sentido, mas ao mesmo tempo é divertidíssimo. Recomendo pra todo mundo, ainda mais que tá de graça e não é meio escuso. Você tá lê mangá, ou Sérgio, você não é muito a tua praia também? Não, eu leio qualquer coisa, desde que seja bom. Esse relato aí, eu fiquei assustado. Eu confesso que eu não vou procurar, não. Mas quando você terminar, se você quiser me contar, só porque eu fiquei curioso, pô, onde é que essa porra vai chegar? É isso que Eu, mantém a gente lendo, porque é, já tem um desses alienígenas que aparece também, parece um outro kaiju de Ultraman. Ele tem uma cabeça gigante, chata, é boxeador com uma gravata e uma sunga preta. Ou seja, boxeador mesmo, com as luvas e tudo mais. E ele está lutando lá de capanga dos alienígenas principais, porque ele precisa fazer transfusão de sangue pro filho que é doente. E aí ele tá sangrando na hora, aí a avó da menina diz, não, isso aqui é leite. Não, como assim? Isso aqui vai na geladeira, pega um copo de leite e diz, bebe isso aí. Não, isso aqui é meu sangue. Tô bebendo sangue. Isso aqui. Aí ela pega uma vaca, bota na nave espacial dele e ele volta pro planeta dele. Não precisa mais ser capanga de alienígena, porque ele tem agora a cura pro filho, uma vaca que vai dar sangue pra ele o quanto ele precisar. É nesse nível. então. Não vou ler, mas, pô, fiquei curioso. Então vou acompanhar. Quando você terminar, você faz o programa aí pra gente saber como é que terminou isso. Vou atualizar a audiência, pode deixar. Cara, mas o pior é que eu gosto desses mangás com premissa maluca. A gente já falou aqui de Gigante, Chainsaw Man, o Rooster Fighter, que a gente já falou aqui também, o Spy vs Family. É tudo. O Jojo, né? Jojo é um mangá antigo, um mangá dos anos 80 que tá saindo até hoje, que também é maluco, né? Então, Não é tão minha praia. Eu não conheço quase nada disso que você falou aí. Eu conheço alguns mangás, mas não vou por esse lado, não. tá vendo? Então, daí qualquer dia pegue pra ler um desses mangazinhos. O Spy vs Family, eu acho que talvez fosse o menos maluco disso, que a gente já falou aqui. É um cara que é um espião, ele precisa se infiltrar para cumprir lá a missão dele, e ele, para poder conseguir cumprir esse papel, ele acaba adotando uma criança. Só que para ele cumprir melhor esse papel, ele precisa de uma esposa. Então ele consegue convencer uma menina a casar com ele, mas porque ele quer criar a filha. Só que ele é o espião e a esposa não sabe que ele é o espião.
a esposa é uma assassina de aluguel e ele não sabe que ela é uma assassina de aluguel, e a filha que ele adota tem poderes mentais, então ela consegue ler a mente deles. Então ela sabe o que eles são, e eles não sabem que ela lê mente. E, cara, é uma diversão o mangá. É muito divertido. A personagem, ela é. Acho que a melhor personagem de mangá hoje em dia é a Anya, que é a menina. E inclusive, saiu agora recentemente a notícia que vai virar anime. Então, já até saiu aí uma imagenzinha da animada, da Anya, que, cara, vale muito a pena. Peguei até o volume 7 hoje pra ler, vou ler em instantes. E eu gosto desses gibis malucões assim. Realmente, eu cheguei a fazer igual ao Sérgio quando o Marcos falou de Gigante. Eu disse, eu não vou ler essa porra, mas acabei lendo. Fica o mesmo cara de Gantz, né? Que é um puta desenhista também. Cheguei a, como eu comentei lá, eu li aquele outro magazinho dele do Idoso Perigoso lá, que vira um ciborgue gigante. É um Gundam veinho, né? E é loucaço e divertido também. Jojo não é minha praia, esse aí eu não curto, eu acho feio, acho estranho demais, sei lá. Mas é o que é legal dos mangás. Tem mangá de tudo lá. Diga uma coisa aí. Basquete de deficientes, né? Basquete de cadeira de roda. De cadeirante, né? Tá saindo inclusive aqui no Brasil agora, né? Vai sair o mangá de ping-pong, né? De tênis de mesa também, vai sair aqui. Pois é. Mangá de rinha de galo super-herói, né? Que é o Rooster Fighter. É o Kokosuki. Bom demais. Kokosuki? É Kokosuki. Tem um personagem que bota o nome dele de Kokosuki. E ele fica puto da crista. Ah, Sim, aquela cena dele dormindo com a galinha. É, daquele nível. Tocante, né? Linda. Bom, acho que é isso, né, senhores? Bom Sérgio, demais. muito obrigado pela participação. Gostamos muito. Pode vir mais vezes, viu? Se você quiser. Não precisa vir só para me dar bronca, não. Pode vir também para falar de algumas coisas, de alguns gibis que você esteja lendo. Com certeza. E faz aí o jabá do seu podcast, que você não fala só de gibi, né? Você fala do seu verdadeiro amor, e não é o gibizinho. É o Dãozinho. Também, mas esse é secreto. Esse eu não conto para ninguém, não. Não, então, não sei se eu vou divulgar, mas imagino que não vai ter interesse, né? Porque eu sou torcedor do América, aqui de Belo Horizonte, Um dos e 5 torcedores do América, não, brincando, tô brincando. Você e o você e o tio Elbert. o Jairo. O Jairo. No nosso grupo do MBBBH, o América é maioria, meu amigo. Não tem atleticano e cruzeirense mais do que americano, não, rapaz. Então você baixa a bola aí. Mas, Olha aí. enfim, eu sou torcedor do América e comecei a fazer um podcast falando sobre a história do América. Então, cada episódio é um episódio por mês. Cada episódio eu falo sobre um ano da história do América, pesquiso e tal. Enfim, acho que ninguém vai se interessar, mas se tiver alguém que gosta de futebol aí, também, além de gibi, se interessa sobre o América e quer saber um pouco da história, só procurar no feed dos Decadentes, procurar lá América História. Todo dia 30 sai um episódio novo. Olha aí. Colocaremos o link aí no post para quem gosta de futebol e gosta do Ameriquinha também, para ouvir um pouquinho da história do Coelhão de BH. Aí eu confesso que quando você falou o nome do podcast, eu pensei que a história é da América, né? Eu até fiz a piada com o Dão. Mas deixa a piada aí pra bagunçar com a vida do nosso querido. Não deixa de ter a ver, porque é o maior de todos os Américas, o único verde. Todos os outros são vermelhos. É verdade. Todos os outros são vermelhos. Justo. Maurício Dantas, muito obrigado, viu? Adeus, sejam felizes, protejam a terra. E é isso, pessoal. Até a próxima edição do Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Eu fiz a piada com o Dão. Mas deixa a piada aí pra bagunçar com a vida do nosso querido. Não deixa de ter a ver, porque é o maior de todos os Américas, o único verde. Todos os outros são vermelhos. É verdade. Todos os outros são vermelhos. Justo. Maurício Dantas, muito obrigado, viu?
Adeus, sejam felizes, protejam a Terra. E é isso, pessoal. Até a próxima edição do Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br